Boa noite, pessoal. Estou adicionando aqui as meninas. Prontinho. Olá, Oi, boa noite. boa noite. Tudo bem, Adriana? Tudo e você, Suzana? Tudo bem também. Mais Como é uma que estão vez, as muito coisas aí? obrigada pelo convite, viu? Eu que agradeço você ter aceitado. Claro. Vamos esperar a Naira poder entrar. Certo. Tô vendo aqui. Eu acho que vai dar certo, porque são 3 pessoas, né? Sim. A conexão tá boa aí, Adriana, tá, né? A minha tá por enquanto. Vamos rezar para manter assim. Vai estar, vai estar. A Naira consegue entrar? A Naira já tá aí. Deixa eu ver aqui. Entrou. Olá. Agora estamos Oi, todas. gente. Oi, boa Desculpa a noite. demora. Eu estava tentando entrar pelo computador aqui, mas eu não consegui. Ah, e pelo Aí eu computador é mais entrei aqui pelo difícil. celular. Então, não consegui. Aí vocês me perdoem a demora. Conectar. Imagina. Que acabou de entrar Imagina. também. Deixa eu apresentar vocês, né? Adriana, Naira, duas Oi. queridas minhas. Oi. Gente Boa boa. noite, Suzana. Boa noite, Adriana. Boa Boa noite, a noite, Naira. Naira. Deixa eu ver quantas horas são aqui. 7:03. 7:03. Então podemos começar, estamos no horário. Né? Gente, boa noite. Hoje nós vamos fazer um bate-papo aqui sobre psicologia hospitalar. A gente não preparou nada, é realmente um bate-papo. E eu fiz o convite às meninas porque elas têm muita experiência, elas estão dentro de hospitais. Então, para trocar com a gente aí uma ideia, passar para a gente algumas experiências delas, que é sempre uma coisa muito boa, né? Então, eu gostaria de apresentá-las a vocês. A Naira Gizer, ela é do Hospital de Salinas, de Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. Há 5 anos ela trabalha lá, é especialista em psicologia hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia e tem alguns artigos, é autora de artigos publicados, artigos científicos publicados na área da saúde. A Adriana Marias é do Hospital de Paracatu, Minas Gerais também, atua lá há 9 anos, fazendo um trabalho maravilhoso, que eu tenho oportunidade, às vezes, de acompanhar. É especialista em psicologia hospitalar, também pelo Conselho Federal de Psicologia Hospitalar. Então, hoje nós temos aqui 2 preciosidades para conversar com a gente, né? 2 pessoas que têm bastante experiência, que estiveram na linha de frente aí de Covid também, e estão aí na luta pela psicologia hospitalar, desempenhando o melhor possível, né? E dentro do que é possível ser feito dentro dos hospitais. Então, eu queria que a gente conversasse um pouquinho, né? Como que é essa rotina de vocês lá dentro do hospital? Eu não preparei nada, então, assim, nem vocês, né? Então, o que vocês tiverem vontade de falar também, a gente vai falando e vamos fazer um bate-papo aí para poder mostrar para as pessoas, né, trazer um pouquinho do conhecimento que vocês têm para as pessoas que estão nos assistindo. Uhum. Sim. Tá bom. Quem começa? Você começa? Então, vamos lá. Quem quer falar primeiro? Vamos Adriana, lá. quer falar? Vamos seguir a Adriana, me ordem? conta. Deixa eu perguntar, então, só para dar uma direcionada, que depois a coisa flui mais, né?
Ah, tá. Como que foi a decisão de vocês por trabalhar com psicologia hospitalar? Como que se deu essa decisão e como que vocês começaram no hospital? Sim, eu iniciei em 2013, né? Foi uma demanda que surgiu com a prefeitura. Eu trabalhava no centro de hemodiálise, tinha acabado de passar no concurso público e surgiu a demanda da psicologia na UTI. Então, a psicologia na UTI de Paracatu iniciou em 2013, né? Sob esse convite da prefeitura para que eu dividisse o meu horário entre o centro de hemodiálise e os atendimentos em UTI. Então, meus primeiros passos mesmo foi na UTI, em psicologia hospitalar. E até hoje está lá, né, Adriana? E até hoje, até aposentar. Tá lá no... Desde 2013, Adriana. Desde 2013. Lá se vão 9 anos. Passou muito rápido. Muito rápido. Quase 10 anos aí. Isso. Bom, eu comecei no hospital, como a Suzana falou, tem 5 anos, né? Eu fiz o concurso público, na verdade eu não sou mesmo de Salinas, né? Eu sou de outra cidade. E aí eu fiz o concurso público, passei e estou aqui. Mas assim, desde a graduação já era uma área que eu gostava muito de estudar, as matérias, os estágios, né? Uma área muito. Mas acabou assim que logo depois da graduação eu já não fui entrando nessa área. E aí teve o concurso acabou sendo para o hospital. E, na verdade, eles deram a opção de escolher, tipo assim, dava para a gente ir para outros setores da prefeitura aqui, mas como o hospital realmente é minha paixão, então não tinha como escolher, né, outro lugar, não ser o hospital mesmo. E tô aqui, muitos me perguntam, né, se eu não penso em mudar de setor, de lugar. Eu falei, não, gente, não. É puxado, mas é o que eu gosto de fazer, então não posso estar em outro lugar, não ser aqui. Isso mesmo. O problema da psicologia hospitalar é exatamente esse, é paixão, né? E a gente começa Sim. e a gente continua e vai a vida inteira, né? Sempre estudando, sempre aperfeiçoando, e a gente está ali na luta conquistando o espaço, né? Sim. Sim. E você, Suzana, eu sei que você é mediadora, né? Mas cabe aqui você falar também. Eu tenho Como muito você tempo de começou? experiência, né? Agora eu não estou diretamente dentro do hospital mais, né? Então eu fico na retaguarda, continuo dando os cursos, continuo escrevendo os livros, mas atendendo os pacientes dentro do hospital não estou mais. Atendo esses pacientes dentro do consultório, né? E hoje eu tenho só o consultório online, eu ainda não voltei para o presencial, então eu continuo atendendo, mas de uma outra maneira, né? Sempre do lado de fora do hospital. E dando a supervisão. Então, estou sempre atualizada com o que está acontecendo por essa diversidade de pessoas que eu conheço que estão dentro dos hospitais. É uma experiência grande, Contribuindo. né? Tempo, né? Eu vou fazer 35 anos de formada e eu estou muito feliz de estar fazendo 40 anos que entrei na psicologia. Então, esse ano eu faço 40 anos que entrei dentro da faculdade de psicologia. O que, para mim, é uma satisfação enorme, né? Eu penso o seguinte, que falam que paixão é uma coisa que passa, né? Eu ainda não entendi, porque a minha paixão pela hospitalar, ela continua, né? Um pouco antes de eu me formar, eu já estava dentro dos hospitais, então eu comecei no João 23, depois estava na Santa Casa, em Belo Horizonte, e assim foi uma sucessão de lugares, né? Então, sempre trabalhando, sempre atendendo a esses pacientes, sempre buscando oferecer um conhecimento, compartilhar um conhecimento, né, que a gente vai adquirindo com todo mundo. E exatamente por isso a ideia é de trazer vocês, né, para que vocês possam falar dessa experiência de vocês, como vocês têm atuado, quais são as dificuldades que encontram dentro dos hospitais, como que tem sido esse reconhecimento, porque quando eu comecei na psicologia, dentro da psicologia hospitalar, eu sou... E não foi uma tarefa fácil, né? Então, a gente teve que estruturar um serviço de psicologia, estruturar tudo. Esse conhecimento eu tive que buscar fora, então eu fui estudar em outros lugares, eu fui estudar fora do país, porque não tínhamos material,
né? Outro dia eu até estava falando com a Naira, Adriana, que vocês têm que aproveitar muito, porque nós que somos dessa essa primeira geração da psicologia hospitalar, a gente já trouxe muita coisa pronta para vocês. Então, assim, é desenvolver daqui para frente, que é uma coisa Sim, muito boa, né? Vão acrescentando ao nosso trabalho e aperfeiçoando a psicologia hospitalar. E a gente tem visto trabalhos maravilhosos, né? sim, Há 35 anos, então, nos sim, ajudando com o nosso trabalho. nos inspirando. Tentando. E assim, eu falo que eu sou quase que uma cria da Suzana mesmo, porque o meu começo na hospitalar foi muito inédito, porque era uma área que eu não conhecia. O que eu vi no curso de psicologia foi apenas a parte da instituição, nada de prática de psicologia hospitalar, né? Então eu tive que buscar fora também. Não existia o serviço no município, então eu fui pioneira, né? Eu tive que implantar o serviço dentro do hospital. Então foi um trabalho mesmo de construção, enquanto psi hospitalar, né? Construção do setor. E aí a gente teve essa graça de encontrar grandes inspiradoras, né? A Suzana, a Tássia Dutra, que são psicólogas mineiras aí, pioneiras, que a gente precisa realmente exaltar o trabalho delas, né? E se para a gente, com as referências que tinha, já foi difícil, eu imagino há 35 anos, né, Suzana? Como foi? Com certeza. E que se aproximam, né? Que se aproxima da gente, né? Porque os autores da psicologia hospitalar, os estudiosos, são sempre, às vezes, tão distantes, né? A gente tem ali o livro e estuda, mas, assim, com a Suzana, a gente tem esse contato e que ela está ali sempre presente, perguntando como é que está o trabalho, né? E isso dá muita segurança, muito apoio para a gente continuar. Obrigada, Suzana. Sim. Oh, é o mínimo que eu acho que assim, a gente teve tanta dificuldade quando a gente começou, que agora a gente poder passar isso para vocês de uma maneira que ajude, que facilite, para que vocês acrescentem, porque não justifica ter que começar do zero se a gente já começou. Né? Então, a minha ideia é sempre essa. Eu acho que conhecimento guardado na gaveta ele não tem valor. Então, se a gente tem que passar o conhecimento, a gente tem que acrescentar. Então, assim, eu começo fazendo uma parte, outra pessoa vem e faz mais um pouquinho, igual vocês têm feito, né? E já fizeram bastante, e continuam fazendo, e vão fazer ainda por muito tempo. Quem vier atrás já vai pegar um pouco mais de coisas, né? Então, a gente vai acrescentando conhecimento, e vai modificando, e vai acrescentando, aperfeiçoando, né? Na verdade. E aí eu queria perguntar para vocês, qual é o paciente que vocês têm dentro do hospital de vocês hoje? É o hospital geral? Qual é o paciente que vocês mais atendem hoje lá dentro do hospital de vocês? Bom, no meu caso é um hospital geral, né? Da rede SUS. Basicamente, de rotina, são os pacientes de UTI adulto, de enfermarias, né? Clínica médica, clínica pediátrica. Eu comecei fazendo maternidade, mas a maternidade agora também deslocou, então temos outra psi que faz a psicologia perinatal. Então, basicamente, de rotina mesmo, são as enfermarias adulto e infantil e 2 UTIs que eu acompanho. E são quantas psicólogas lá, Adriana? Hoje, psicólogas hospitalares, 3, né? Somos 2 no hospital geral e uma que fica na maternidade. E lá no seu, Anaira? O hospital onde eu trabalho também é um hospital geral, média complexidade, né? São 85 leitos, agora que abriu uma UTI, né? UTI adulto. Mas, assim, como a Adriana, são 85 leitos onde são atendidos pacientes de enfermaria, paciente cirúrgico, cirurgia geral, e tem maternidade, pediatria, e agora a UTI foi inaugurada recentemente, né, 10 leitos de UTI. Mas, assim, é o hospital todo.
No momento eu estou sozinha, né, no hospital. Então, assim, são 85 pacientes para a gente atender. É uma demanda bem grande, mas a gente está lá, está atuando, né, está buscando aquelas demandas ali que estão mais necessitando, né, de um apoio. É claro que todas precisam, mas no momento, como sou só eu, então a gente precisa estar selecionando ali, né, aquelas demandas. Mas é um hospital geral e são pacientes de todas as enfermidades, né? E quando não há condições de tratar do paciente no hospital, por ser média complexidade, então o paciente é transferido, né, para hospitais de alta complexidade, para realização de cirurgias, alguns tratamentos mais complexos que o hospital não tem condições de oferecer. É Como o que único é feita essa... hospital do SUS? Desculpa. Oh, É desculpa, o não pode único falar, Adriana. hospital, o único hospital do SUS é esse que você está, né? Da Sim, cidade. sim. Aqui em Salinas, na região, é o hospital aqui, municipal, né? E aí tem a cidade vizinha, que tem um outro hospital com um porte maior, mas fora aqui, o hospital mais próximo, depois desse que fica em Taiobeira, são em Montes Claros, que já são 3 horas de viagem, atende as cidades da região, né, mais para lá. Mas aqui no norte de Minas, próximo a Salinas, é o hospital daqui, o hospital municipal. E como que é feita essa seleção de atendimento de paciente? Como que vocês escolhem os pacientes? Porque é muito paciente para pouco psicólogo, né? Sim, sim. Sim. Essas demandas, né, elas são selecionadas, né, pela própria rotina, observação, né, então a gente faz aquela corrida de leito e observa ali o paciente, né, pelo prontuário também a gente observa algumas demandas são mais voltadas para a área de saúde mental mesmo, né? Então, pacientes com algum tipo de intoxicação alcoólica ou tentativa de autoextermínio ou algum tipo de crise, né? Crise de ansiedade, então. E tem aqueles outros pacientes que a gente observa ali a necessidade do atendimento. A demanda também chega pelo médico, né, que também solicita o atendimento, mas a equipe também solicita, né, a enfermagem solicita atendimento, fisioterapia, os outros funcionários também do hospital, a gente acata também a solicitação, né, profissionais da higienização, até do administrativo, a gente está ali selecionando a demanda e atendendo. Faz a avaliação, verifica a necessidade e atende. Sim, eu já Mas consegui. a vontade era de atender todo mundo. Eu A consigo. vontade é atender todo mundo. Eu me vejo muito em vocês, sabe? No início da minha caminhada. Parece que eu estou me ouvindo, assim, há 9 anos atrás. Hoje em dia eu já consigo ter uma rotina, né, dentro da dinâmica do ambiente hospitalar, né? Então, os pacientes de UTI, eu faço avaliação do estado mental diariamente, né? Então, hoje nós temos 16 leitos abertos, então são 16 pacientes que são avaliados diariamente, de segunda a sexta-feira, por mim, né? E os pedidos de interconsulta, que acontecem das demais enfermarias, e eu também realizo acompanhamento tanto do boletim médico com as famílias, quanto das visitas domiciliares, diariamente, de segunda a sexta-feira. Então, de certa maneira, a gente pode considerar isso como uma rotina do serviço, né, no período que eu estou. É claro que muitas vezes acontecem algumas urgências, algumas emergências em saúde mental que a gente precisa priorizar, né? E aqueles pacientes de UTI também, que a gente acaba dando uma assistência maior, né? Porque, como a Suzana disse, é pouco psicólogo para muito paciente, né? Mas a gente caminha muito, a gente anda muito, às vezes a gente realiza atendimentos
que não estão na programação, né? Mas parece que a gente faz as horas renderem, né? Os minutos se multiplicam quando a gente se propõe a realizar esse trabalho. Sim, sim. Como a Adriana falou, né? A gente faz o acompanhamento daqueles, né, que necessitam de um acompanhamento constante, a gente insere eles no acompanhamento, e esse acompanhamento é diário, durante eles estiverem necessitando, durante a internação, até receberem alta. Sim. Porém, há aqueles atendimentos mais pontuais, né, que não necessitam tanto do acompanhamento ali diário, né, da psicologia, mas que a gente atende também. Sim. E é claro, a UTI também, que está iniciando, ainda não tem um psicólogo ali fixo, então a gente está ali também. É Sim. tudo. Então, Anaíra, olha, você acaba de conhecer uma psicóloga que é muito boa de serviço, que está no CTI. Você pode já enturmar, né? Sim, já cresci um pouco aqui em cima da Adriana. A Adriana fez um gente... trabalho lindo. Desculpa, gente. A Adriana fez um trabalho lindo durante o período da pandemia. Obrigada, Suzana. Obrigada, que é isso. Quero saber, já quero. Não, Agora foram conquistas lindíssimas nesses 9 anos. Essa inclusão no boletim médico, né? A importância do psicólogo mediar esse encontro para as famílias, né? Aquela questão do psicólogo não ser aquela pessoa que só abre portas para a família entrar, mas que traz essa família literalmente para dentro do UTI, mostra a importância, né, que essa família tem no tratamento. Então, hoje eu posso dizer assim, com o coração cheio de amor, que foi um espaço duramente batalhado, né, mas que eu posso dizer que foi conquistado. Né? Hoje em dia, o psicólogo dentro da nossa UTI, ele é ativo, inclusive no round multidisciplinar. Então, assim, a gente participa das discussões de caso diariamente, né? Levando sempre essa proposta do protagonismo do paciente em primeiro lugar. Achei lindo quando você disse, Adriana, importantíssimo quando você disse que não é só abrir uma porta, né, para o familiar, mas incluir ali dentro. Então, assim, esse acolhimento ele é maravilhoso e assim não é uma coisa tão simples de se fazer quanto parece, né? Então, essa especificidade da psicologia hospitalar ela é fundamental, né? Que é o que vai fazer toda a diferença quando a gente trabalha na clínica também. Então, nós todos aqui, eu acho que a Naira, não sei se atende. Vocês estão atendendo psicologia clínica também, em consultório? Não mais. Não. Pois é, porque é diferente, né, Adriana, né, Naira? É outra realidade quando a gente fala de psicologia hospitalar, que a gente fala do paciente da psicologia hospitalar, ele não é sozinho ali no nosso trabalho. Então, a gente traz a família junto e traz toda a equipe também. Né? E esse é um grande diferencial que a gente tem para a psicologia clínica. Né? Sem contar as demandas, que são outro, espaço, set terapêutico, tudo é diferente, não é a mesma coisa. Né? Sim, e é música para os nossos ouvidos, né? Quando a equipe chama, né? Precisando de você aqui, né? Então, isso estar nesse lugar, né? De agregar sempre, né? De levar o sujeito no seu contexto individual e coletivo, porque é uma engrenagem. A gente precisa sempre pensar nisso, né? Então, os funcionários, toda a equipe, o paciente, os familiares. Dentro de um hospital, todos trabalham em equipe, na verdade, né? Meu sonho, uma vez eu participei de um congresso que uma colega disse que as famílias participavam do round. Eu achei aquilo surreal. Falei, meu sonho, né? A gente atingir esse nível. Repete para mim, por favor, eu não entendi. Eu não escutei direito. Está dando um barulho de áudio. Vocês estão escutando também, não? Agora melhorou? Estou escutando. Melhorou? Pronto, acho que ficou bom. Adriana, por favor, repita para mim, eu não consegui escutar.
Sim, o que eu estava dizendo é da importância da gente entender essa engrenagem no ambiente hospitalar, né? Somos todos uma equipe. Os funcionários, o paciente, os familiares, né? É todo um trabalho mesmo em sintonia, né? Cada um dentro do seu papel, realizando essa troca contínua, né? E uma vez num congresso eu escutei uma colega dizer que as famílias participavam inclusive do round. Eu achei fantástico aquilo, né? Porque muitas vezes a gente vê a família ali na sala de espera, achando que não tem nada a se fazer, que ela realmente não tem participação nenhuma no tratamento, nem como paciente, né? E a gente motivar esse protagonismo nesses personagens que são família e paciente dentro de um hospital, para mim é fundamental. É fundamental no meu trabalho. É meu objetivo Quando você diário. fala Quando você fala round, eu não consegui compreender. A família participa do round. O que você quer dizer? Tem vários nomes, né? Round, checklist, corrida de leito, corrida multidisciplinar, né? Que é o momento que a equipe multidisciplinar se reúne para falar do paciente, né? Sobre o tratamento, sobre a proposta para aquele dia. Né? Então, cada região fala de um. Aqui no nosso hospital mesmo a gente chama de checklist. Né? Que é igual o checklist do avião mesmo. Que o avião, antes de decolar, o piloto checa, né, todos os itens e a nossa equipe faz essa checagem pela manhã, que é onde a gente realmente disserta sobre todos os detalhes daquele paciente e programa o dia daquele paciente, né? Mas tem vários nomes, visita multi, round, né? Aqui em Paracatu a gente chama de checklist diário. E aí, à tarde, isso é verificado. Então, o que foi feito dentro da programação da manhã, o que conseguiu realizar, o que não, por que não realizou. Então, são dicas aí para você. Você está dizendo que a família participa desses momentos? Em alguns hospitais, sim. Sabe? Já tá. inserindo. No que você mencionou aí, né? Entendi. Sim. Não é o nosso caso ainda, é um sonho ainda, né? Sim, sim. Nossa, imagina a família participando, né? É claro que exige que essa família seja preparada, né? Acolhida, principalmente, né? Eu estava até comentando com a Suzana sobre essa questão da família, né? Ela não pode ser um mero instrumento para motivar, para trazer o bem-estar para o paciente, a família também sofre junto com o paciente. Então, a gente precisa estar ali acolhendo os sentimentos, né, as dores, até para essa família ter condições de transferir isso, né, para o familiar dele que está ali internado, seja na UTI, seja qualquer outro setor do hospital. Aqui, na primeira visita, a gente explica até sobre os equipamentos. Nós temos banners na recepção da UTI, onde a gente explica, né, o que é um tubo, o que é um catéter nasal, né, o que é uma sonda vesical. Então, a primeira visita, geralmente, eles recebem toda a instrução, né? Se podem tocar, eles são diariamente orientados como fazer asepsia antes de entrar, né? Eles são preparados de acordo com cada paciente. Tem os pacientes que precisam paramentar, que são aqueles que estão em isolamento de contato, né? Então, esse preparo, logo na chegada, ele é fundamental, tanto do ponto de vista emocional, né, que é você acolher aquela angústia, aquela ansiedade, né, que a família fica, porque muitas vezes está ali 24 horas sem ver aquele ente querido, então chega com uma carga de ansiedade muito grande. Então, essa porta que a gente abre, né, dos sentimentos, desse lugar de escuta logo na chegada, de preparo para o ambiente, é muito importante também. Sim, sim. Então, vocês fazem esse processo de familiarização, né? Sim. Muito bacana. Sim.
E aí eu treinei as Muito bacana. recepcionistas, né? Porque a gente não pode estar o tempo todo no hospital. Então, as recepcionistas receberam um treinamento também para fazerem isso, sabe? Inclusive para incentivar a importância do toque, incentivar a conversa, o diálogo, né? Beira-leito. Tudo isso a gente faz. Voltando ao que a Suzana tinha falado, né, sobre o setting no hospital, que é diferente do que a gente vê na clínica, né, e realmente exige do psicólogo mesmo essa flexibilidade, essa criatividade, né. Primeiro, porque a gente precisa entender que ali o paciente ele está por uma questão de saúde, assim, uma urgência médica, né? Então ele está ali, é o paciente do médico. Então a gente está como um coadjuvante ali no tratamento dele, né? Somos importantes também nesse processo, mas o paciente está ali pelo médico. Então, durante o tratamento, às vezes a gente está ali, né, fazendo atendimento do paciente, precisa às vezes interromper esse atendimento, porque o paciente precisa tomar uma medicação, né, precisa fazer um banho, outro procedimento. Como, por exemplo, no hospital onde eu trabalho, não são apartamentos, né, separadinhos para cada paciente. São aqueles quartos coletivos em que a gente tem ali 5, 6, 7 pacientes, dependendo. Então, para tentar manter esse sigilo, né, no atendimento, às vezes a gente coloca um biombo, colocamos um biombo para tentar ali manter, né, um certo sigilo ali com o paciente. Se ele não puder sair, né, do leito, se ele puder sair, a gente leva ele para um outro lugar, um pouco mais reservado, e faz esse atendimento. Mas a gente não tem um consultório bonitinho ali para atender o paciente. É no leito, é no jardim, é na escada, é na porta, onde a gente estiver. Então exige muito de nós, né, psicólogos, essa criatividade, essa flexibilidade, entender o real motivo, né, que o paciente está ali, principalmente. Mesa só mesmo na hora de fazer a evolução dos pacientes, né? Porque o nosso trabalho não é atrás de uma mesa mesmo. Ela só aparece no finalzinho, na hora de fazer os registros, né? E essa questão do sigilo a gente não espera, né, paciente. A gente não espera o paciente nos procurar, então a gente que vai atrás do paciente, né, saber como ele está, então, e isso, nossa, eu não me vejo trabalhando de outra forma. Se me colocar para atender na clínica, eu vou apoiar. Eu também acho que bom também. Não, bom também, é muito bom. Eu só consegui migrar agora para o atendimento domiciliar. O máximo que eu fiz, para dizer assim, que eu saí do hospital um pouco, foi fazendo atendimento domiciliar de pacientes. Mas esse atendimento domiciliar que você está fazendo é o paciente que tem alta do hospital e precisa do acompanhamento em casa, não é? Exatamente. Então, assim, foi o máximo que eu consegui. Então, o hospital não sai de mim mesmo, não tem como. É paixão absoluta mesmo. Você acompanha o paciente até a casa? Até depois da alta? Aconteceu no Covid, né? Alguns pacientes que demandaram esses atendimentos domiciliares, né? Alguns eu conheci dentro do hospital, outros por indicação, né? Às vezes dos fisioterapeutas que os acompanhavam. Então, eu realizo também esse trabalho de atendimento domiciliar. Que bacana. Aqui em Salinas a gente tem um programa que se chama Melhor em Casa. E ele presta esse tipo de serviço. Seria um atendimento hospitalar, né? Com equipe multidisciplinar, porém em casa. Então tem uma equipe própria para isso. Na época do Covid, como os atendimentos havia aumentado, né, a quantidade, então colocaram mais uma equipe aí de psicólogo assistente social, como agora reduziu o número drasticamente, graças, então
Agora a gente está com a equipe só do Melhor em Casa, que tem psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, então é muito bom. Sim, é legal a gente contar essas histórias, porque quando eu iniciei mesmo, eu pensava que a psicologia hospitalar, ela só acontecia dentro do hospital, né? E não, ela pode ocorrer fora do hospital com os pacientes crônicos, né? Com os diabéticos, com os pacientes de AVC, né? Então a gente precisa levar essa condição da psicologia hospitalar mais claramente para as pessoas, né? Uhum. Aposto que você aprendeu isso com Suzana. Hã? Claro que sim, né? Óbvio, não precisa nem dizer qual a fonte, Eu não escutei, eu falei É, junto com a Nádia. é porque a Adriana explicando que o atendimento hospitalar, a psicologia hospitalar, não acontece só no hospital, entende? No domicílio da pessoa também. Aí eu tô falando com ela, aposto que você aprendeu isso com Suzana. é óbvio. Pois é, a psicologia, nós temos as internações domiciliares, né? Então, Sim, é muito interessante também, porque aí o atendimento tem que ser domiciliar, e ele é um trabalho dentro do hospital, com as suas peculiaridades também, né? Porque em casa a gente tem a questão da família que está o tempo todo, a gente tem outras características aí também dentro do atendimento domiciliar que vai fazer a diferenciação aí para dentro do hospital. E vai depender muito também do motivo, né? Então, o que se quer, né? Qual o paciente que a gente tem nesse atendimento domiciliar? Porque ele pode ser um atendimento da hospitalar, né? Então, é um paciente que vem do hospital e ele vem para casa e a gente dá uma continuidade a esse atendimento, ou inicia esse atendimento. E nós temos outros pacientes que não seriam do hospitalar, mas que demandam também um atendimento domiciliar. Então, a gente tem essa distinção, né? Qual seria esse paciente? Aquele paciente, por exemplo, que não pode se locomover, né? E eu, por exemplo, eu atendi num home care, eu fiz parte de uma equipe e eu mesma atendi um paciente que era uma paciente que tinha síndrome do pânico, distúrbio do pânico, uma paciente psicótica, então não tinha como eu fazer esse atendimento dentro domiciliar, e não era da psicologia hospitalar. Ele estava muito mais incrível. vinculado à clínica do que ao hospitalar. Então, assim, nós temos várias peculiaridades e o que vai fazer a distinção realmente é a demanda, né? E qual que é o nosso objeto de estudo ali. Então, isso que vai fazer uma diferença grande, né? Eu Sim, queria falar uma coisa que a Adriana falou lá no início da nossa conversa, quando ela fala da evolução, né? Quando tem que escrever no prontuário do paciente. Então, assim, esse cuidado é muito importante, e todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar sobre prontuário, eu falo, porque assim, o que é mais importante quando a gente pensa na questão do prontuário? Então, assim, tudo o que. Agora eu lembrei da Naira. A Naira disse que eu dou aula falando o que não pode fazer, né? Então, tudo o que não pode fazer no prontuário é expor o paciente. Então, o resto tudo pode. O que não pode é expor o paciente. Então, qual que é a minha sugestão, né, para as pessoas que estão chegando agora? Quando escreverem no prontuário, se perguntem, se lessem sobre mim, isso sobre mim eu gostaria. Evitem todos e quaisquer adjetivos. Então, os adjetivos, eles viabilizam os rótulos, né? Então, evitar os adjetivos é fundamental. Aliás, adjetivo, eu particularmente acho que tem que ser evitado em todos os lugares, né? A menos que eles sejam para beneficiar, o que normalmente não acontece. Então, assim, é interessante a gente estar observando isso, a questão do prontuário. A gente tem uma questão ética que é o sigilo. Então, o que o paciente me confidencializa, eu não posso colocar no prontuário. E tudo aquilo que exatamente. possa rotular o paciente, eu também não devo colocar no prontuário. Então, por Sim, exemplo, eu gosto desse exemplo, porque ele é muito claro. Se eu tenho um paciente que tem depressão, se eu coloco no prontuário paciente deprimido, ele pode ser conhecido a partir dali como o paciente deprimido do leito tal. Se eu coloco paciente em estado depressivo,
não tem como rotular esse paciente de deprimido. Né? Só para dar um exemplo assim, mais simples, mais fácil de entender, mas a gente tem outras situações. Então, tudo que puder virar rótulo, a gente evita. E tudo que for dito para a gente, porque existe o sigilo, a gente também não vai colocar. Então, podemos expor o paciente? Nunca, jamais. Aí as pessoas falam assim, mas dentro do hospital a gente precisa compartilhar com a equipe? Precisamos compartilhar com a equipe tudo o que vai trazer benefícios para o paciente. E tudo o que ele me permitir trazer para a equipe, né? E ele pode querer que algumas coisas não sejam ditas, porque ele só diz porque é psicólogo. Exatamente. E a gente sabe disso, que o paciente vai conversar com a gente porque a gente é psicólogo. Né? Se a gente não fosse, talvez não nos contassem nem a metade. Então, isso é fundamental, a gente estar preservando esse sigilo e preservando essa privacidade do paciente. Sim. Então, eu queria chamar a atenção para o pontuário, porque as pessoas cobram. Não, mas está numa equipe, tem que colocar tudo, tem que falar tudo. Não, não tem que colocar tudo, porque acima de tudo a gente tem o sigilo. E a gente não perde por ter a ética, né? E cumprir, né, os preceitos da ética e da moral que a gente tem aí dentro da psicologia, que devem ser seguidas, claro. Sim. E no início eu ficava muito angustiada com essa questão do sigilo, sabe? Eu lembro que era uma angústia, assim, pensava, o que eu vou escrever aqui, né? E foi exatamente dessa angústia que eu criei um instrumental. Então, eu criei um instrumental onde eu diariamente repasso para toda a equipe, né? Tá lá junto na pasta do paciente, qualquer pessoa tem acesso, mas ali vão ter informações que são pertinentes a todos, sobre o estado mental, né? Sobre o afeto, sobre o nível de consciência, que são informações que podem ser compartilhadas. Agora, sentimentos, relacionamentos, frases, né? A gente guarda pra gente, a gente tem um caderninho onde a gente escreve, né? Relata ali o caderninho nosso. Que leva para casa, né, Diana? Que leva para casa. A gente criou... Eu criei esse esquema, esse instrumental, realmente dessa angústia, do sigilo, né? E participar do checklist da corrida multidisciplinar também é importante. Porque você está ali, muitas vezes você é cobrada, né? Às vezes até invasivamente, para que você discorra sobre os sentimentos, né, do paciente, sobre a conduta dele naquele dia. E você tem que medir muitas palavras, exatamente para não rotular. Né? E aquilo é repassado. Então, por exemplo, o turno da manhã recebe uma informação que vai ser repassada para o turno da noite. E aquilo vira uma informação sem fim, né? Sem contar que depois esse paciente recebe alta para outra clínica, o prontuário dele vai junto. Então, pessoas completamente diferentes vão ler essas informações. Então, eu fico pensando, Adriana, assim, imagina, né? Eu me coloco no lugar do paciente, penso assim, eu confidencializo alguma coisa para você, aí esse prontuário vai andar, porque ele anda, e aí outras pessoas vão ter acesso, e aí até pessoas que não são do meu relacionamento, ou que são, mas que eu não gostaria que soubesse daquela minha angústia, aquilo que eu disse para você. Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar muito nessa questão do sigilo profissional, da ética mesmo, sabe? O tempo todo. O tempo todo. Porque no final a gente também vai ter que ter cuidado. Sim. É importante que, como você falou, né, Suzana, há coisas que o paciente não vai contar para outra pessoa e conta para a gente que é psicólogo. Por exemplo, às vezes o paciente reclama, né, do atendimento que está sendo prestado, seja por qualquer equipe, né? Mas ele não quer que aquela reclamação seja passada para a equipe. Ele está falando com a gente porque ele quer desabafar, ele quer falar com alguém. Então, é importante ter esse cuidado, né, com essa informação. Ela pode, se repassada de uma forma incorreta, né, ela serve para manejo da equipe. Então, você vai orientar a equipe como lidar melhor com o paciente, sem falar da reclamação dele, porque isso pode causar
retaliação, né? Então, o paciente pode sofrer retaliação, a equipe não entender, então é preciso ter muito cuidado com o que a gente Até, escreve, com o que a gente fala. desculpa, Naira, falei junto aí. Até Não, um mal-estar, sim, vai causar a coisa. isso, exatamente. Sim, E quanto à questão dos rótulos, né, que você disse, no hospital, o paciente sempre recebe a identificação, o paciente sempre leito tal, né, e tem o número lá identificando. Seria interessante se toda a equipe identificasse o paciente não pelo número, né, mas pelo nome. Infelizmente, isso acaba acontecendo. Mas nós somos uma figura diferente nesse contexto, né? Então, é importante estar chamando o paciente pelo nome, evitando aí os adjetivos, né? sim, Senhor, senhora e o nome do paciente. Isso traz reconhecimento para ele. É importante a gente ter esse diferencial. sim. Aqui a gente não tem essa dificuldade, não. A equipe do hospital onde eu trabalho, essa parte da humanização, ela é muito bacana. Então, assim, eles se chamam pelo nome mesmo, sabe? E do ano passado para cá, especificamente na UTI, a gente criou o prontuário afetivo, né? Então, alguns pacientes que estão saindo de sedação, que estão entubados, então a psicologia já atua nisso, compartilhando com a equipe aí, às vezes até um apelido do paciente, porque já aconteceu inúmeras vezes, assim, tem histórias hilárias do paciente estar saindo da sedação e vou falar um nome aleatório, por exemplo, a gente lá estimulando, né, fazendo estimulação precoce, seu José, e nada do seu José despertar. Né? E aí, numa informação com a família, a gente descobre que o seu José, há mais de 30 anos, é chamado por Tuquim. E aí, você chega à beira-leito, você fala Tuquim, ele abre os olhos e já mexe mão, e já mexe um pé, e já levanta uma perna. Então, a questão da identidade, né? Porque, e o psicólogo, muitas vezes, está ali para isso, para resgatar a identidade do paciente, né? Porque por mais que a gente não faça clínica dentro do hospital, o paciente ele carrega uma história. Então, assim, apesar da doença, a gente precisa mesclar um pouco dessa história dele nos nossos atendimentos, né? Então, é muito importante essa questão do sujeito, de quem ele é, né? Das preferências dele, porque já aconteceu, por exemplo, na visita religiosa, o religioso querer visitar determinado paciente que eu sabia que ele não afinizava com aquela religião. Então, para ele ia ser uma invasão aquela visita. Primeiro que ele não pediu, segundo, ele estava consciente, né? Então, esses pequenos detalhes da rotina da psicologia hospitalar que fazem toda a diferença para todos da equipe, né? E que precisa ser ressaltado mesmo. E que a gente, muitas vezes a gente acha que o nosso trabalho é invisível, mas não é, de forma alguma, né? Basta a gente realmente acreditar que a importância da gente trazer esse sujeito para o tratamento, né? Então, ele não é a doença, ele está doente. A Suzana fala muito isso e eu acho importantíssimo a gente ressaltar essa fala. Ele não é o paciente cardíaco, ele não é o paciente de Covid. Né? Ele está com Covid, ele está com um problema cardíaco. Então, a gente precisa mesclar toda essa rotina dele, trazer para dentro do hospital. Né? Eu já trouxe cachorro, né? A gente coloca... A gente tem o painel onde a gente prega bilhetinhos de netos, né, de familiares de longe, a gente traz fotos, né, a gente faz videochamada. Então, tem pacientes lá que às vezes pedem para levar o artesanato que faz em casa, objeto religioso, né? Às vezes o paciente está ali e não tá contactando com a equipe, você descobre que ele não enxerga nada, né? Então, aí você pede para trazer um óculos,
Então, são pequenos detalhes que a gente que faz essa escuta, né? E que são muito importantes. E a gente tem essa capacidade de perceber. Não que a equipe não perceba, mas são tantas opções, né, que a enfermagem tem, tantas funções da enfermagem, da medicina, né, que a gente está ali exatamente para complementar isso. Então, eu acho muito legal a E gente o que eu acho ressaltar. interessante, né, Adriana, por exemplo, quando você fala da questão do trabalho, né, ele não é um trabalho invisível, a gente hoje tem conseguido mostrar, e eu acho que o Covid ajudou, e a pandemia nos ajudou muito nesse sentido, de mostrar o quanto é importante a subjetividade. Então, é uma coisa que eu não posso pegar, mas ela está ali e ela é determinante na maneira que eu vou me conduzir. Né? Então, assim, a gente trabalha com o subjetivo do sujeito e é isso que vai fazer toda a diferença. E nunca a saúde mental foi tão valorizada, talvez porque muita gente tenha perdido a saúde realmente mental na pandemia. Né? Então, essa visibilidade que a gente tem hoje, né, vem para mostrar que é exatamente esse o caminho que a gente tem feito. Né? E o reconhecimento desse trabalho ele vem a partir do momento que o sujeito também é valorizado. Então, se eu valorizo o sujeito, eu vou valorizar a saúde mental dele, automaticamente vou valorizar o trabalho do psicólogo. Né? Então, a gente hoje tem conquistado mais esse espaço. Uma outra coisa também que é muito importante, que a gente está tendo mais visibilidade até pelo trabalho que a gente tem falado mais sobre ele. Né? Então, a gente tem falado mais sobre o trabalho e a gente tem mostrado mais o trabalho. Então, por exemplo, quando eu proponho fazer uma live, eu quero que realmente as pessoas conheçam um pouco mais da psicologia hospitalar. Né? E eu acho que a partir desse momento a gente tem, então, uma postura diferente das pessoas ali dentro do hospital, não só dos profissionais de saúde, mas dos pacientes também. Né? Hoje eu conheço paciente que, nossa, se falasse em saúde mental, há 10 anos era um surto, assim, isso é besteira, isso é bobagem, e hoje tem se preocupado com saúde mental, as pessoas têm se preocupado e têm buscado o psicólogo e aceitado muito bem. Sim. Então, isso é uma coisa importante. Qual que é a minha contribuição nisso? Né? Qual que é a contribuição de vocês? Então, é falar do trabalho, é mostrar a importância, sem nunca achar, né, gente? Isso é uma outra coisa que eu falo muito, né? Pelo amor de Deus, não acha não, né? Alguém já achou antes, já provou, já comprovou. Então, assim, vamos conversar profissionalmente, né? Esquecer esses achos aí e começar a fundamentar a nossa opinião científica em relação aos atendimentos. Sim. É interessante você falar isso, Suzana, porque você me lembrou de uma situação que o paciente chegou no pronto-socorro, mas ele não queria atendimento médico, ele queria atendimento psicológico. Olha que legal. Olha que coisa linda. Ele passou na triagem, né? E ele falou, eu tô com isso, isso e aquilo. E aí eu encaminhar ele para aguardar atendimento, né, médico. Ele falou, mas eu não quero consulta com médico, eu quero consulta com psicólogo. Então, assim, fala dessa importância, né, que você está dizendo aí do nosso trabalho no hospital e em outros lugares também. Sim. Exatamente. E é importante explicar para os pacientes também a nossa função, né? Geralmente, quando eu faço o primeiro contato com o paciente, eu pergunto, você já falou com algum psicólogo antes? Né? E aí eu falo, meu trabalho é esse, eu me apresento, né? Falo da minha função. Então, porque muitas vezes, como a gente chega, às vezes, sem a permissão, ai, que linda! Tchau, gente! Eu acho importante a gente não ser tão invasivo, né? Porque eles já estão ali invadidos de todas as maneiras possíveis. Então, quando você se apresenta e mostra a sua função dentro do hospital, você já acolhe, né? Então, é importante explicar para eles a nossa função, entender, né? Quando eles não sabem, às vezes eles nunca falaram com ninguém da saúde mental, né? Então, eles acham assim, nossa, eu tô doido também, né? Eu não tô só com uma infecção urinária, eu tô doido também. Então, a gente precisa realmente fundamentar o nosso trabalho com esses esclarecimentos. E sempre na posição de se mostrar disponível. Sempre. Né? Nunca invadindo, né? Perguntar
se deseja conversar, né? Sempre na posição de oferecimento, e não de invasão. Isso é tão sério porque eu faço a pet terapia dentro do hospital e até com a pet terapia a gente não aproxima o cão sem a permissão do paciente. Então, a primeira pergunta que a gente faz, né? Posso aproximar? Você gosta de bichos? Então, esse respeito, né, que a gente tem. Pois é, eu acho muito interessante quando vocês falam isso, porque assim, é a gente partir do referencial do paciente, não do nosso. Exatamente. Né? Então, é isso que vocês estão me dizendo aqui, né? Quer dizer, eu pergunto para o paciente, a gente não é invasivo, e se ele quiser, a gente vai fazer, se não quiser, a gente vai respeitar. Né? Então, por mais que eu ache que bicho é uma coisa importante, né? Que é um ser importante, que está dentro da família da gente, para o paciente pode ter uma outra conotação. Inclusive, tem paciente que tem medo, né? Tem pessoas que têm medo de animais, né? Sim. Da mesma forma. Gente, eu acho que nós estamos chegando no final aqui, ó. Vamos começar a despedir, porque é 1 hora que a gente tem direito aqui no Instagram, e daqui a pouco nos derrubam aqui. Faltam 4 minutos, salvo engano. Oh, passou rápido demais, filho. Pois é, depois gente, vamos combinar outras lives, né? Eu achei interessante, por exemplo, a gente falar dessa questão da pet terapia. Né? A gente podia combinar depois, Adriana, de voltarmos aqui e falar disso. Mostrar para as pessoas, né, como é feito o trabalho e trazer essa informação até para os profissionais também. Porque bom, mas eu vou deixar, né, as minhas questões para te perguntar no dia da live. Mas eu tenho muita questão para perguntar. Isso, eu vou estar lá, colada. Super. Gente, então eu vou começar a agradecer vocês, porque eu tenho medo de nos derrubarem aqui, aí a gente fica sem se despedir. Adriana, muito, muito obrigada por ter aceitado o convite. A Naira, idem, muito, muito obrigada por ter aceitado. A contribuição de vocês, com certeza, muito importante para todo mundo. Então, assim, a gente está trazendo para as pessoas, né, mais um pouco de conhecimento, compartilhando aquele conhecimento que a gente tem junto com a experiência, que é fundamental. Né? Então, eu gostaria muito de agradecer e já deixar um convite para uma próxima live. Tá. Convite muito obrigada, viu? Muito obrigada, viu, gente? Eu agradeço. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Até a próxima. Um beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Até. Obrigada, gente, por terem assistido. Obrigada a quem participou. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau. Tchau. Como é que eu saio, Ana? No X, né? Xizinho lá em cima. Vamos fazer uma fotinha antes de sair? Printar aqui, quem printa? Não, peraí. Vamos lá. Pronto? Aí. Eu quero que ele fique gravado aqui, por isso que eu fico tentando aqui. Toda vez eu esqueço. Então, alguns estagiários perguntaram mesmo se ia ficar gravado, se podia, porque está em aula agora, né? A aula começou às 7 horas.